Salmo capítulo 21 é um salmo escrito por Davi e é um salmo de ação de graças. Muitos dizem que o capítulo 20 e o capítulo 21 fazem parte de uma mesma história. Se no capítulo 20 ele fez a oração, agora no capítulo 21 ele vai agradecer pela resposta. Então vamos falar um pouquinho sobre isso, um salmo de ação de graças. Salmo capítulo 21. Claramente dividido em duas partes, do versículo 1 até o versículo 7 ou 6, nós vamos ver o salmista agradecendo por coisas que ele recebeu, e dali em diante até o final do capítulo, versículo 13, ele está falando já de um momento futuro, e também está agradecendo por aquilo que ele vai receber no futuro. Sobre essa segunda parte, nós não vamos falar muito hoje, mas você vai observar que a certeza que Deus cuida dele, de Davi, o faz ser grato pelas coisas que ele ainda receberá. Isso é uma atitude de fé. Uma pessoa que confia em Deus, ele não tem preocupação com o futuro, ele não vive ansioso. A Bíblia diz que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, mas em tudo apresentarmos as nossas orações diante do Senhor, porque sabemos que Ele nos ouve e nos responderá. Então Davi tinha esta certeza, por isso ele já agradece pelas coisas que ele ainda vai receber, sabendo que Deus cuida dele. O versículo 7 diz o seguinte: o rei confia no Senhor, por causa da fidelidade do Altíssimo, ele não será abalado. E daí para frente, ele começa então a agradecer por coisas futuras. Nós não queremos nos atentar nisso hoje. Eu quero falar do versículo 1 até o versículo 6, que é onde Davi expressa sua gratidão por aquilo que Deus tem feito na vida dele. Vou falar um pouco sobre gratidão. Gratidão é algo que está em extinção nos nossos dias. Nós vemos que hoje é muito mais fácil, e é um mal do ser humano, que talvez tenha aumentado na nossa geração. Mas nós vemos que é muito mais fácil nós encontrarmos pessoas murmurando do que sendo agradecidas. Pessoas insatisfeitas do que pessoas satisfeitas. Nós aprendemos com a Bíblia que contentamento é uma grande virtude e que abre portas, porque o contentamento vai te levar à gratidão, E estar contente com as coisas não quer dizer ser uma pessoa conformada, mas aprender a distinguir de fato o que tem valor e o que tem preço. Nós vemos hoje pessoas lutando e murmurando muitas vezes por aquilo que tem preço e deixando de agradecer por aquilo que tem valor. Isso é um mal que nos acompanha desde sempre. Nós vamos ver Moisés passando por isso e falando com o povo de Israel, dizendo: olha, nas vossas tendas, Deus falando através de Moisés, vocês murmuraram, e isto é um motivo pelo qual alguns não vão entrar na terra prometida. Mesmo lá escondido, lá dentro de casa, o casal, entre eles, reclamaram daquilo que Deus estava fazendo, porque não estava fazendo de acordo com o que o coração deles desejava. Porque às vezes Deus vai fazer não o que eu quero, mas o que eu preciso. E até o agir de Deus pode gerar insatisfação no ser humano e murmuração. Murmuração é o contrário de gratidão. E muitas vezes nós somos muito rápidos para reclamar, muito rápidos para murmurar, muito ligeiros para a insatisfação, mas lentos com a gratidão. Nós vamos ver isso em um episódio que aconteceu com Jesus e ficou registrado para o nosso conhecimento em Lucas capítulo 17. A partir do versículo 11 diz o seguinte: a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Nós observamos que Jesus está caminhando, ele está cumprindo a sua missão, ele está cumprindo o seu propósito, e agora ele encontra com 10 leprosos que ficam a certa distância, porque os leprosos não podiam se aproximar, eles não podiam estar na sociedade, então eles respeitam essa distância por causa da lepra, mas fazem um pedido a Jesus porque já sabiam quem ele era e que ele tinha poder para curar. Então, a certa distância, por causa da lepra, 10 pessoas pedem a mesma coisa, a cura para essa lepra. Eles não se aproximam por causa da lepra, porque ela é um impedimento da aproximação física, mas pedem, manifestam o seu desejo, fazem a oração. Senhor, limpa-nos, tem misericórdia de nós.
olha para a nossa situação, arranca essa lepra das nossas vidas. Ao vê-los, Jesus disse, vão mostrar-se aos sacerdotes, vão cumprir a regra que a lei ordena. Que uma vez curado, você se apresenta ao sacerdote para começar novamente a introdução deste que antes era leproso à sociedade, porque agora ele já não tem lepra. Então vai lá e faz o que a lei pede, cumpre com as regras da religião. E então, enquanto eles iam, todos, os 10, foram purificados. Então, no caminho para se apresentarem aos sacerdotes e cumprirem a regra que Jesus os ordena que faz, eles são limpos, eles são purificados. Versículo 15, um deles, quando viu que estava curado, todos foram, e todos perceberam, porque obviamente esse homem não percebeu sozinho que estava curado. Começou um comentário e uma alegria muito grande entre eles. E agora eles poderiam ter uma vida normal, né? Eles não seriam mais tratados como leprosos. Agora eles poderiam entrar no arraial. Agora eles poderiam participar da sociedade. Eles poderiam voltar para suas casas. Eles poderiam estar no meio dos seus familiares. Então aquilo alegrou, empolgou, né, esses 10 homens. E quando um deles viu isso, embora todos tenham visto, um apenas viu e pensou diferente. Olha o que ele fez, né? Quando viu que estava curado, ele voltou. Ele fez uma conversão, né? Ele estava caminhando para cumprir com uma exigência religiosa e ali ele muda o percurso e volta. Ele fala, deixa isso aí para depois. Aí os 9 continuam porque aquilo era o passe para eles voltar para a sociedade. Então, só não vou perder mais tempo. Quanto tempo a lepra arrancou da minha vida? Eu quero fazer isso logo e voltar para a sociedade. Mas esse, ele faz uma conversão e volta lá naquele que o curou. E aí quando ele volta, né, nós vamos ver que ele volta louvando a Deus em alta voz, ele se prostra aos pés de Jesus, no versículo 16, e lhe agradece. A Bíblia faz questão de dizer que era samaritano. Né, o samaritano, ele tem uma história onde não se dá muito bem com o judeu por causa da divisão dos reinos lá no Antigo Testamento, que é um assunto para uma outra história. Então ele é desprezado pelos judeus, ele é desprezado pelos gentios, mas este homem reconhece que Jesus fez na vida dele e volta para agradecer. Jesus pergunta, não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro. Então lhe disse, levante-se, vá, a tua fé te salvou. Não somente te curou, mas te salvou. Ele não foi salvo simplesmente porque ele reconheceu e agradeceu a Deus, mas ele foi salvo e quem é salvo entende quem fez aquilo na vida dele. É uma atitude de uma pessoa salva ser grato, ser agradecido. Aqueles homens que seguiram o caminho e foram apenas cumprir com uma regra da religião, perderam de estar aos pés de Jesus. Muitas pessoas perdem de estar aos pés de Jesus por causa daquilo que recebem de Jesus. Recebe algo do Senhor e simplesmente, o que eu tenho que fazer agora para ficar livre é dar uma oferta? Eu vou dar uma oferta aqui na igreja de reconhecimento e aí some. O que eu vou fazer? Eu vou ajudar alguém que está precisando. Recebi algo aqui, então, como gratidão, eu vou cumprir um voto e de repente desaparece. O Senhor está muito mais interessado no relacionamento do que naquilo que você pode oferecer, porque nós não podemos oferecer para Deus nada que Ele já não tenha em abundância. Então a gratidão, que é o coração sincero, que é a doação do adorador para Deus e não da adoração que o adorador pode dar, é o que mais interessa para o Senhor. Então este homem, ele achou o caminho. Através da gratidão ele achou o relacionamento com o Senhor. Então a gratidão, ela abre portas. E nós vamos ver em Salmo capítulo 21 um rei grato. Porque, meus irmãos, do que um rei tem falta? Esses dias eu estava junto com a minha esposa vendo um documentário sobre uma família real e você observa que o rei não tem falta de nada. Ele tem pessoas para o seu serviço, ele tem tudo que ele precisa para chegar onde ele quer, ele tem acesso a lugares que
uma pessoa comum não vai ter. Então, de certa forma, ele tem na sua mão o poder, na sua palavra o poder, na sua presença a influência. Então, de certa forma, ele vai dizer, eu não preciso de A ou B para me ajudar nisso, porque eu posso conseguir, basta eu liberar uma palavra, uma ordem, chamar fulano, fazer uma conexão, fazer uma ligação, mandar uma carta. É muito tentador para um homem que tem poder confiar em si mesmo. Então é muito tentador para um rei confiar em si mesmo, mas nós vemos Davi reconhecendo quem fez. Ao contrário daqueles leprosos que agora estão curados e de repente parece que esqueceram quem fez aquilo na vida deles e seguem sua vida, e se não voltam para agradecer naquele momento, a tendência é que com o tempo se esqueça daquele episódio e só fale daquele episódio como um episódio que marcou um dia e pronto. Aqui nós vemos o reconhecimento de quem faz. Davi, mesmo sendo rei, está reconhecendo quem o colocou no trono. E isso é lindo, maravilhoso e muito pedagógico para as nossas vidas. Porque se esse homem tem esse entendimento e isso está registrado, isso fica como lição para nós, que tudo aquilo que nós temos ou podemos ter vem de Deus. Vamos ler então alguns versículos e entender pelo que Davi era grato. Como eu disse, lá no final ele fala sobre coisas que ainda vão acontecer e já mostra sua gratidão a Deus. Mas até o versículo 6 ele mostra coisas pelas quais ele é grato naquele momento, pelo que esse rei estava agradecendo no capítulo 21 de Salmo. O rei se alegra na sua força, ó Senhor, capítulo 21, versículo 1. O rei se alegra na tua força, ó Senhor. Primeira coisa, a minha força vem de Deus. Muitos confiam em carros, outros em cavalos, mas eu farei menção do nome do Senhor. Eu sei que não é o meu braço que me deu tudo, A Bíblia vai dizer que maldito é o homem que confia em si mesmo, maldito o homem que confia no homem e faz do seu braço, da sua capacidade, a sua força. Davi está reconhecendo, a minha força, ela vem do Senhor. Muitas vezes eu estive fraco e clamei, e ele me fortaleceu. Aí ele vai dizer o seguinte, como é grande a sua exaltação pelas vitórias que lhe dás. Tu me dás forças para que eu tenha as vitórias. Paulo ele vai dizer que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza do homem. E o que ele está dizendo? Quando o homem reconhece que é fraco, e como ele mesmo disse, quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Porque quando o homem reconhece o quanto necessita de Deus, é que Deus entra em ação. Naquele momento em que chega e fala, agora eu não consigo mais, o Senhor vem e faz. Então a primeira coisa, ou as duas primeiras coisas que Davi mostra sua gratidão é, a minha força vem do Senhor e pela força que Ele me deu, vem as vitórias. A minha vitória não é fruto da minha habilidade, a minha vitória não é fruto da minha influência como rei, a minha vitória é fruto de uma força, mas não a força do meu braço, a força que vem do Senhor. Versículo 2, tu lhe concedes o desejo do seu coração e não lhe rejeitas o pedido dos seus lábios. Deus responde a minha oração. No capítulo 20 ele vai expor esse desejo do coração e aqui no capítulo 21 ele está sendo grato. Então muitas vezes nós oramos ao Senhor pedindo, mas não oramos ao Senhor agradecendo. E a oração de ação de graças é algo muito precioso, esse reconhecimento, igual aquele leproso teve, ele é muito importante nas nossas vidas. Nós somos muito rápidos para pedir, quando nós estamos em situação difícil, nós levantamos a mão, nós fazemos, muitas pessoas entram em 7 dias de oração, muitas pessoas entram em tempos de jejum, porque nós oramos, clamamos, invocamos, queremos resposta, ligamos para amigos, para estarmos orando junto conosco, mas quantas são as vezes que nós promovemos uma reunião de ação de graças por algo que nós recebemos? Quantas são as vezes que nós paramos e falamos assim, não, eu vou tirar um tempo só para agradecer a Deus, porque Ele tem me assistido, tem me respondido. Aqui Davi diz, eu quero te agradecer, porque eu orei, o Senhor me ouviu, concedeu o desejo do meu coração. É muito importante nós reconhecermos isso. É muito importante nós levantarmos memoriais sobre aquilo que Deus tem feito, as orações que Ele tem respondido na nossa vida. Temos esse reconhecimento de gratidão, porque a gratidão vai nos levar aos pés do Senhor, vai fazer a gente mudar a rota, como mudou a rota daquele leproso, e em vez de cumprir exigências religiosas, nós vamos dedicar tempo ao relacionamento, porque é isso que Jesus
veio fazer? Não fundar uma religião, porque de religião o mundo já estava cheio, mas ele veio trazer o homem para o relacionamento com ele e com o Senhor. Versículo 3, desculpa. Tu o recebeste dando-lhes ricas bênçãos, e em sua cabeça puseste uma coroa de ouro puro. A coroa, né, que simbolizava o poder do rei, que simbolizava quem ele era, que simbolizava que ele tinha chegado no alvo, que ele tinha alcançado seu objetivo. Né? Então, essa coroa é a vitória que muitas vezes vem diante de uma oração, diante de um pedido, diante de algo que você tem buscado no Senhor. Quem sabe a transformação de alguém, quem sabe um emprego para alguém que está desempregado, ou até mesmo para você. Então, vem a coroa da vitória. Então, aqui o que Davi está fazendo? Reconhecendo que essa coroa foi dada pelo Senhor. Não foi ele que tomou com força, não foi a sua habilidade, não foi porque ele se destacou em relação a outros. Foi Deus que o coroou respondendo, e ele está demonstrando aqui a sua gratidão. E aí, versículo 5, pelas vitórias que lhe deste, grande é a sua glória, e de esplendor e majestade o cobriste. Né? Por conta de tudo que vem acontecendo, a pessoa acaba se destacando, mas o que ele está dizendo? Essa glória não é minha, essa glória é tua. Né? Se eu cheguei onde eu cheguei porque o Senhor me colocou, então não depende da minha habilidade. Ah, mas você estudou e é por isso que você tem essa oportunidade. Mas o que Davi está dizendo, eu estudei porque Ele me deu condição, Ele me deu saúde, Ele me abriu as portas. Né? Não foi a minha força, foi a força. Quando eu não tinha condição de prosseguir, Ele me ajudou. Em situações que eu pensei em desistir, ali estava a sua mão me fortalecendo. Então, se eu tenho uma habilidade, algum mérito nisso, eu só o tenho porque ele me deu. É um reconhecimento de um rei. Né? E se esse rei está reconhecendo isso, quem sou eu para dizer que qualquer coisa que eu tenha ou que eu venha a ter não tem as boas mãos do Senhor me sustentando? Né? O Senhor é quem me capacita para a guerra, o Senhor é quem me fortalece no dia mau, o Senhor é quem me ajuda quando eu penso em parar tudo, é Ele quem segura na minha mão quando eu estou rastejando, é Ele que abre as portas, porque nele está todo o poder, nele eu confio e por isso eu sou grato a Deus. Sou grato a Deus porque eu tenho a convicção que se não fosse o Senhor, ora diga Israel, o inimigo já teria nos tragado vivo, conforme diz a palavra do Senhor. E no versículo 6 ele diz o seguinte: fizeste dele uma grande bênção para sempre, e lhe deste com alegria a tua presença. Né? E aqui a gente vê algo que acompanha a vida de Davi. E aqui ele está mostrando gratidão pela vida, mas principalmente pela presença de Deus que dá sentido à vida. Né? Davi deixa claro, né, ao longo dos seus escritos que o quanto ele valoriza a presença de Deus. Né? Ele entendeu isso, quanto a presença de Deus era preciosa para ele. Né? E em situações onde o trono estava em jogo, ele disse: leva o trono, mas não arranca a tua presença. Né? Em situações onde a própria vida dele estava em jogo, ele tira a minha vida, mas não tira a tua presença. E aqui ele está sendo uma vez mais agradecido pela presença de Deus. Né? Você já agradeceu pela presença de Deus na sua vida? Eu costumo dizer que se nós não entendemos o quanto é precioso e questão de sobrevivência ter essa presença manifesta de Deus, né? Porque Deus está em todos os lugares, é claro, mas a presença manifesta dele, a gente sabe quando ela vem e onde ela está. Então, se você não sente falta, ou se nós não sentimos falta, é porque nós ainda não a provamos. Porque quem prova dessa presença, né, quando ela se retira, é como se faltasse o ar. Né? E Davi tinha essa consciência. Então ele está agradecendo por uma série de coisas. E aí ele agradece pela presença de Deus. A presença de Deus é o que nós temos de mais precioso. Então aqui nós vemos um rei, um homem que tinha tantas pessoas ao seu serviço, mostrando sua gratidão a Deus, porque ele sabia que sem a bênção de Deus, ele não teria nada daquilo. Né? E nós precisamos entender isso. E temos essa gratidão ao Senhor. Que essa palavra nos leve a um lugar de reflexão, onde nós olhemos e verifiquemos o quanto Deus tem nos ajudado, o quanto Deus tem nos abençoado. E eu te encorajo a estar fazendo com mais frequência orações de ação de graça e buscando ter um coração grato ao Senhor, porque a gratidão, ela abre portas, principalmente
para a intimidade com o Senhor. Que Deus os abençoe ricamente, essa palavra permaneça lhes falando ao coração.